Oiê, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gigi Araújo. Saudações com energias para vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer a última lei hermética, o último princípio hermético da série Você Pode Cocriar com Todas as Leis. Hoje a gente vai falar sobre a lei do gênero ou o princípio do gênero. A gente começou aí com o princípio do mentalismo, onde diz que o todo é mente, tudo é mental, o universo é mental. Depois a gente foi para a lei, para o princípio ou a lei da vibração, o princípio da vibração, que é o princípio que tem aí por sublei, como sublei, a lei da atração, que é o que a gente estuda muito aqui sobre a lei da atração, que diz que tudo vibra, nada está parado, tudo tem um estado de vibração, só muda o estado mais denso ou mais sutil de vibração, mas tudo vibra, nada está parado. E depois a gente trouxe aí a lei do princípio da correspondência, tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como o que está fora. Depois a gente aprendeu sobre a lei do ritmo, que diz que tudo tem o seu ritmo, tudo tem o seu movimento, tudo se movimenta, nada está parado no universo, tudo que vai para a esquerda volta com a mesma intensidade para a direita, e o ritmo é a compensação dessa lei, é a compensação do movimento. E depois a gente teve também aí o princípio de causa e efeito, que diz que toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa, e que nada é por acaso, que não existe coincidência. E é isso aí, gente. A gente viu o quê? O que a gente aprendeu ao longo dessa maratona de leis que eu trouxe para vocês? Bem na prática, não foi nada aprofundado, porque o intuito aqui não é dar um curso iniciático, não é uma escola de iniciação em leis herméticas, até porque as pessoas elas quase não se interessam por isso. Mas abrir o olho de vocês para que vocês entendam que sem essas leis a vida da gente não tem como prosperar. Sem o entendimento dessas leis, a gente vai viver no automático. A gente vai viver sempre na manipulação da Matrix. A gente sempre vai viver, acordar, levantar, dormir e viver aí naquela coisa que a gente chama de automático. É como se fosse um programa que estivesse rodando na gente o tempo todo e a gente não estivesse entendendo nada. Quando a gente tem o princípio, entende os princípios dessas leis, que são os princípios que rege o universo, que organiza o universo, que dá aí sentido a todas essas coisas, a gente começa a entender por que as nossas vidas é cheia de altos e baixos, por que os nossos sentimentos uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro, por que a gente está, do nada a gente está feliz e daqui a pouco a gente se entristece, porque é exatamente isso, o universo ele tem as leis que o regem, porém essas leis elas se correspondem, elas se cumprimentam, elas se completam e elas conversam entre si. Então, viver só de lei da atração, como eu falei para vocês, não tem jeito, não tem nem para onde, gente. Como eu falei no princípio, eu vou falar de novo. Pode qualquer fodão da LDA vir aqui dizer para mim que lei da atração sozinha por si só funciona. E eu vou dizer que não é verdade. Por quê? Porque a lei da atração, para ela funcionar, ela precisa aí de outros 7 princípios. Porque a lei da atração, na verdade, nenhum princípio é. A lei da atração, ela é uma sublei do princípio da vibração. Então, quem manda na porra toda não é a lei da atração, é o princípio da vibração. É a vibração que você emana para o universo, que traz para você, através da lei da atração, que é um mecanismo de busca, de entrega, como se fosse um delivery, por assim eu vou dizer, como se fosse um delivery, que capta todas as tuas energias, capta todas as tuas vibrações e traz aí para você aquilo que você emanou.
Então, por que que é interessante, Gigi, eu saber das outras leis? Porque a lei do mentalismo, você vai entender que tudo é mente, tudo é feito, organizado e mentalizado na mente. Na mente de quem, Gigi? Na mente do todo, na tua mente, na minha mente. Então, o universo, ele é mental, o universo precisa do quê para trabalhar na tua vida? A primeira coisa que o universo precisa para trabalhar na tua vida, ele precisa da tua mente. Sem a tua mente, o universo não tem como trabalhar, porque como é que ele vai conseguir captar aí os teus desejos? Ah, Gigi, através das vibrações, mas você só vai vibrar numa determinada situação, numa determinada onda, frequência, se você tiver isso mentalmente. É aquele negócio, se você pensar, você vai sentir. Se você sentir, você vai vibrar. Então, tudo está relacionado. Uma coisa vai chamando a outra. Então, o mental chama a vibração chama a correspondência, ela chama o ritmo chama a causa e o efeito. A causa e o efeito, ela chama aí a polaridade. E as polaridades traz para a gente o princípio do gênero, que é o que eu vou fazer, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, ok? É a última lei, espero que vocês tenham entendido. E o que vocês não entenderem, me deixem aí com a resposta. A partir da semana que vem eu vou vir com uma série de vídeos sobre respostas, gente, as pessoas que me fizeram perguntas, tá bom? Abrindo um parênteses, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, não esquecerem de dar um like no vídeo ou um dislike se você não gostou, se inscrever, ativar o sininho de notificação e no final do vídeo você dá a sua opinião, se você gostou, se você não gostou e se você quer que eu traga mais vídeos aqui com esses ensinamentos, se é um ensinamento legal para você, se você quer aprender mais sobre isso, e eu vou aprofundar mais aqui a alquimia para que vocês aprendam mais sobre isso. Então, fechando parênteses, vamos lá para a lei do gênero e vamos ver o que diz na lei do gênero aqui e eu vou explicar para vocês depois. Então, de acordo com a lei dos gêneros, os sentimentos de atração e repulsa não existem sozinhos. E um depende do outro. Um polo positivo não se cria sem um polo negativo. Aí você entende aí que o princípio do gênero, ele é super parecido com o princípio da polaridade. E o princípio da polaridade parecido com o princípio do ritmo. Então, as leis, elas se correspondem, né? Então, por exemplo, o polo positivo não existe sem o polo negativo. Um não funciona sem o outro. Então, as nossas vidas, gente, aceitem que dói menos. Não vai ser só positivo. Não vai ser só alegria. Não vai ser só verão. Sempre vai ter o lado oposto. Vai ter lado negativo? Vai ter tristeza? Vai ter o inverno? Vai ter. Gente, isso são leis. A gente não pode mudar isso. Entenda. O que a gente pode fazer é equilibrar. Eu já falei. É neutralizar isso dentro das nossas mentes, dos nossos subconscientes, dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, seja lá o que for, através de práticas, meditações, e seja lá o que for que você faz para se equilibrar, entender esses princípios, e equilibrando isso, você vai conseguir viver uma vida tranquila, tá bom? Porque você vai saber que o pêndulo vai passar, mas não vai te atingir tanto, entendeu? Não vai ser aquele desastre todo de quando a gente não conhece nada. Então, o último princípio hermético deriva do princípio da polaridade. Ou seja, o princípio do gênero, ele vem da polaridade. Porque ele é o gênero, o princípio do gênero é o princípio masculino e o princípio feminino. Entendam. Ele vem da polaridade, porque a polaridade também é um princípio
que eu expliquei aqui, que é o princípio negativo, positivo, mas, por exemplo, quente e frio são polaridades diferentes, opostas, na verdade são opostas, mas que não são diferentes, são da mesma natureza, só muda o grau, tá? E aqui a gente vai falar de gênero. Então, o princípio do gênero é o princípio masculino e o princípio feminino, e eu já vou te explicar o porquê. Já que os gêneros são opostos e a falta de um evidencia o outro, ou seja, se você tem muito gênero masculino na sua vida, se o princípio que predomina na sua vida é o princípio do gênero masculino, então o princípio do gênero feminino vai desaparecer. Você tá entendendo como é que a gente tem que equilibrar os dois para poder a gente ter sucesso? Porém, a lei do gênero traz algo novo. A partir dela surge o potencial de criação, geração e regeneração. Nada poderá ser criado sem que haja uma aliança entre o masculino e o feminino. Isso implica dizer o quê? Gigi, o que significa isso? Tudo tem um princípio feminino e masculino, tá? O ser humano, os animais, as plantas, tudo que existe um princípio masculino e feminino, porque isso é gênero, gente, não tem nada a ver com homem e mulher, tá bom? Não tem nada a ver com isso. O feminino está ligado à fertilidade, receptividade, concepção de ideias, criatividade e intuição. Enquanto o masculino se expressa pela lógica, poder racional, força motriz e ímpeto da proteção. Nenhuma ideia pode ser concretizada sem ação. Por isso, a criação acontece através da combinação e equilíbrio de energias masculinas e femininas. Olha que coisa mais interessante essa lei. O princípio do gênero. O princípio do gênero é a coisa mais linda que tem. Gente, nada acontece sem ter um princípio feminino e masculino. E aí onde entra as nossas materializações, as nossas manifestações. Como que a lei da atração, ela traz essa materialização da gente usando o princípio do gênero. Quando você entende que o princípio do gênero ele tem que estar nas suas materializações e você vai equilibrar isso, a lei da atração ela vai trazer também esse equilíbrio na sua vida, ela vai captar esse equilíbrio. Por exemplo, o feminino, ele representa a fertilidade, a receptividade, a concepção de ideias, a criatividade, a intuição. Isso descreve uma mulher. Isso descreve um sagrado feminino. Porque o feminino é quem dá a luz. O feminino é quem manifesta as ideias. Entendeu? E aí você vai entender agora o que é o masculino. O masculino, ele já vem, o princípio masculino, ele já se expressa pela lógica. Poder ele é racional. Ele tem uma força motriz e ímpeto da proteção. Já é a ação. Já é a ideia do princípio feminino posta em ação. Então, enquanto a gente tem o princípio feminino que pensa, que tem a ideia, que tem as intuições e que tem toda a criatividade, o princípio masculino já vem com aquilo pondo em prática, com a ação, com a força, com aquilo que precisa ser feito para aquilo materializar. Então, nós podemos dizer que sem esses dois princípios nada acontece nas nossas vidas, ok? Então isso são regras que a gente tem que compreender, e compreendendo isso a gente consegue manifestar. Então como é que eu vou usar isso, Gigi, na minha vida? Eu vou entender que tudo na minha vida eu vou buscar e vou ver o que tá pendendo mais. Porra, eu tô numa situação que o que tá se manifestando mais é o meu princípio masculino. E isso tá atrapalhando a minha vida.
Então, eu vou equilibrar isso ou eu vou pender mais para o lado do princípio feminino, porque tem situações na nossa vida que nós precisamos mais do princípio feminino e tem situações na nossa vida que nós precisamos mais do princípio masculino, que é a ação, o poder, a expansividade, a sair para fora. E já tem outras situações que nós precisamos mais do princípio feminino, que é a intuição, agir com mais estratégia, receptividade, introspecção, sentimento, pensamento, estratégia, para depois colocar aquilo ali em prática. Silêncio, receber, entendeu? É a receptividade. Então, às vezes, nós precisamos agir a partir do princípio feminino. E às vezes nós precisamos agir a partir do princípio masculino. Lembrando que nem tudo pode ser demasiadamente demais. Se você vê que o princípio masculino está pendendo demais para sua vida, na sua vida aquilo está te atrapalhando, você tem que equilibrar isso dentro de você. E eu não estou falando aqui de orientação sexual. Não tô falando de homem, mulher, hétero, homossexual. Eu não tô falando dessas coisas aqui. Existe dois princípios, um feminino e um masculino. Esteja ele presente na mulher e os dois estão presentes tanto na mulher quanto no homem. Então vamos deixar, esquece a orientação sexual aqui, ok? São princípios que regem o universo. É o princípio do gênero. Vamos lá. Esta lei explica que o gênero se manifesta nos diferentes planos, assim como a polaridade também se manifesta nos diferentes... Todos os princípios se manifestam nos diferentes planos. Que planos são esses? Plano espiritual, plano mental, plano terreno, plano material, plano etérico, em todos os planos. A vida, ela acontece em todos os planos. Coloque isso na sua cabeça. Estuda, lembra dos planos. Tudo que você for fazer, lembra dos princípios, lembra dos planos, equilibra isso na sua vida e você vai ter sucesso. Esta lei explica que o gênero se manifesta nos diferentes planos. Não somente no plano físico, através do sexo masculino e feminino, mas também no plano mental e espiritual. Dessa forma, os gêneros são expressados não apenas nas características físicas, mas como de pensar, agir e na energia que emanamos. Então, vamos explicar o que é isso, Gigi. O princípio do gênero, ele não se manifesta tão somente no material, que é o sexo entre um homem e uma mulher, ou entre alguém que tem duas pessoas, entre duas pessoas. O princípio do gênero masculino e feminino, ele se manifesta também nos outros planos, no plano mental, quando você tem ideias, quando você coloca essas ideias em ação, no plano espiritual, quando você se sente mais forte espiritualmente falando, quando você tem conexão com o divino, quando você se desperta para o sagrado, para a espiritualidade, quando no plano das ideias, quando você tem ideias, no plano etérico, quando você está triste ou feliz, alegre. Isso são princípios do gênero. Tudo isso são princípios do gênero. Então, o que isso significa? Dizer que todas essas expressões dos gêneros que a gente expressa, nós emanamos em forma de energia. Ou seja, tudo está interligado. Tudo está interligado. É por isso que é necessário a gente equilibrar isso. No Kaibalho, ainda é dito que as coisas podem ser macho ou fêmea. Um exemplo seria o pólen das plantas, que pode ser o elemento masculino, que fertiliza o solo, e que é o elemento feminino. Mas, assim como existem machos e fêmeas, tudo que existe dentro de si
Tudo que existe dentro de si tem um lado feminino e um lado masculino. Então entenda, você, mulher, você, homem, eu, mulher, fulano, todo mundo tem um princípio feminino e um princípio masculino dentro de si. E os dois se manifestam nos diferentes planos que existem. Plano das ideias, plano da matéria, plano da espiritualidade, o plano etérico. Todos os planos existem esses princípios. E em tudo que há e que existe. Então, o axioma dessa lei é: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Ou caibailho. O que isso quer dizer, Gigi? Que nós não estamos isentos de sermos masculinos e femininos. Por quê? Isso é um princípio. Ah, mas eu sou muito macho. Eu não tenho nada de masculino, não. Sempre tem. Você vê, eu vou dar uma ideia vou dar um exemplo do homem e de uma mulher. Sempre quando uma mulher, ela é muito mais ligada ao trabalho fora, ela trabalha fora, ela é executiva, ela tem ali aquela ação de ser aquela mulher, aquela pessoa que traz para dentro de casa é que a sociedade, ela colocou um padrão que não é nenhum padrão que a ser seguido, mas a sociedade, ela impõe isso, mas isso não é regra. Isso não é regra. Então, existem mulheres que ela tem um lado masculino mais forte. Então, é ela que vai para fora trazer a comida para dentro de casa, enquanto o homem o marido fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da comida, e assim e vice-versa. Não tem problema nenhum. Isso acontece porque isso são princípios. Então, quando você vê isso, você não critique, porque isso são princípios da natureza humana, regida pelo universo. Então, a gente não tem que reclamar disso, a gente só tem que equilibrar isso. Isso só não pode ser demais. Uma mulher, ela precisa ser tanto... não deixar polarizar a parte mais masculina dela e deixar a parte feminina pra lá. Uma mulher, ela tem que pegar aquela parte feminina da mulher, o quê? É se cuidar, é se amar, é ser aquela pessoa intuitiva, não viver no automático, olhar e ver que ali tá acontecendo alguma coisa. E o princípio feminino dela, o princípio masculino dela, é uma hora que ela tem que ligar o foda-se, sabe? Ela não vai ficar desleixada, vai ficar deitada no sofá mesmo, de pijama, e olhando ali uma série. E assim funciona os princípios feminino e masculino dentro das nossas vidas. E a gente tem que reparar isso no nosso meio, no externo e no interno, porque o princípio masculino, a gente sente ele no interno, tá? O princípio masculino, quando você tem aquela vontade de agir, aquela vontade de sair pra fora, aquela vontade de correr, de buscar e de ir, de manifestação. Enquanto o princípio feminino, ele se manifesta com mais introspectividade, com mais receptividade. Você vê que a mulher, ela recebe ali o espermatozoide para ela poder, do homem que fez toda aquela ação para jogar o espermatozoide, que significa o princípio masculino, e o útero da mulher, o princípio feminino, e ela vai criar ali aquele ser dentro dela. Isso é princípio masculino e feminino. E como é que eu aplico isso? Como é que eu vivo esse princípio masculino e feminino na minha vida? Você simplesmente preste atenção. O que está polarizado muito na sua vida? É o meu princípio masculino? Eu estou muito ativa, eu estou muito avançada, eu tô muito agitada, eu tô agindo muito na hora que não é pra agir. Peraí, eu vou me retrair aqui, vou buscar o princípio feminino. Não é que você tem que virar, você é homem, tem que virar mulher, e você é mulher, tem que virar. Não, são
princípios, são atitudes que você tem que equilibrar dentro de você, entendeu? Como é que funciona a coisa toda? Então a lei da atração, ela vai pegar esse equilíbrio que está dentro de você, vai levar para o universo e vai trazer. E lembre-se, tudo na vida, em todos os planos, existe o princípio feminino e masculino, e nada se manifesta em nenhum dos planos sem ter esse princípio. Então, quando você for fazer as suas visualizações para você cocriar alguma coisa, algo que você quer cocriar, lembre-se de colocar os dois princípios nas suas visualizações, nos seus sentimentos, nas suas vibrações. O princípio feminino e o princípio masculino. Porque sem esses dois princípios, nada se cria nessa vida, ok? Então, espero que vocês tenham entendido o princípio do gênero, que é o último vídeo dessa série que eu tô trazendo aqui para vocês, e que vocês consigam aí cocriar a realidade de vocês com muito sucesso e com sabedoria, conscientemente. Para que vocês que não assistiram os outros vídeos, corram lá, assistam, tem uma playlist, eu coloquei organizadinho, e vocês vão conseguir entender e equilibrar isso tudo dentro de vocês, e vocês vão conseguir ter uma vida legal, bacana, longe daquelas coisas que o povo diz que você consegue fazer só com a lei da atração. Gente, não consegue. Só com a lei da atração. A lei da atração é um mecanismo que traz e que leva, mas é necessário toda a combinação das outras leis para que você seja bem sucedido, tá bom? Os próximos vídeos, semana que vem, vou tirar a semana inteira para poder responder, trazer vídeos curtos com respostas que eu tenho aqui de vocês para mim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É muito progresso, muita felicidade aí com a aplicação dessas leis na vida de vocês, tá bom? Beijos energéticos e nunca esqueçam, gente, o poder é sempre de vocês. Não coloquem na mão de ninguém. O poder é seu, não é de outro. O poder é sempre seu. Beijos energéticos.